Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live Papo de Amigos. Hoje nós vamos falar sobre o Dia de Finados, de acordo com a visão espírita. Primeiramente, eu gostaria de pedir a permissão do Mestre Jesus que abençoe e nos acompanhe na live de hoje. Novamente, vou pedir a todos os participantes que deixem seus nomes e a cidade de onde estão falando, tá? Essa live também fica depois disponível no nosso canal do YouTube, Papos de Amigos. Tem todas as lives nossas, podem entrar lá, se inscrever, compartilhar. É muito importante a participação, tá? De todos na live, tá? Mandem perguntas, dúvidas. Hoje estaremos, né, disponibilizando que as pessoas entrem para curtir, né, para participar da nossa live junto com a gente, tá bom? Eu vou aguardar a entrada aqui do Matheus, do Luiz, para essa live. Hoje é um dia muito especial, é um feriado nacional aqui no nosso país, então muitas pessoas têm curiosidade e nós vamos passar a nossa visão espírita de tudo isso, tá bom? Eu aguardo agora o Matheus e o Luiz. Eu peço a todos que não esqueçam de colocar as participações, tá? Que todos podem colocar da onde estão falando, o local, mandem perguntas muito importantes para a gente. As perguntas aqui convidando o Matheus e o Luiz Carlos já para participar da nossa conversa aqui, da nossa live, tá? Eu peço a todos que não esqueçam de mandar perguntas. Se quiserem participar ao vivo, entra aqui, vão participar com a gente, tá? Olha lá o professor Luiz. Tudo bem, professor Luiz? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Saudações, um grande abraço. Abraço a todos que estão participando. Estão me ouvindo perfeitamente? O som está perfeito aqui, professor. Aceitei o Matheus aqui. Eu estava falando, Luiz, eu não sei o que aconteceu, mas o Instagram está dando aqui que algumas funções foram desativadas. Eu estou sem o chat aqui, que as pessoas participam. Não sei se para você está aparecendo. Está aparecendo. Está aparecendo? Está aparecendo. Está aparecendo. Eu vou tentar acompanhar aqui o... Eu estou sem chat hoje, pelo jeito aqui. Não estou conseguindo aqui... Deixa eu ver, o Matheus não está conseguindo entrar na live. O meu som tá bom, a imagem tá bom aí, Luiz? Tá legal, o sinal tá chegando bem. Olha aí o Matheus. Com a animação de sempre. Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu tô sensacional, cara. Tô fantástico agora. Amigos. Vendo os meus amigos. O Rômulo com esse cavanhaque agora. Pensa no galã. Pensa no Dom Juan. Esse Matheus é demais. Moleque. Ó, Luiz, aqui, ó. Ó, Luiz. Ô, Matheus, ele tá aparecendo, lembra dos menudos? Ele tá parecendo um menudo. Verdade. Aqui é o Rick lá dos menudos. O Rick. O Rick Marte, né? Ô, Matheus, esses dias eu vi uma postagem de uma pessoa, um amigo nosso, viu? Ele tava com os cabelão Black Power, assim, cara, tava arrasando, cara. Nos embalos, né? Os embalos de sábado à noite. Isso, eu fiquei sabendo também, fiquei sabendo aí. Eu ia printar e mandar lá no grupo. Verdade, eu aqui perdidão tentando ver quem que era, eu sou muito desligado. Carla Geraldo, boa noite. Ô, Matheus, só pra te avisar. Dos anos 60. Isso, só para avisar você, eu avisei o Luiz Carlos um pouquinho antes de você entrar. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu estou sem o chat aqui da live. Eu não estou conseguindo. Valéria Bristolari, boa noite. Entendi, Romulo. Tá, então vocês a cena aí, o pessoal vai mandando. Ana Araújo, Iago. Vai mandando as perguntas.
vocês vão falando porque aqui eu não sei o que aconteceu, eu tô sem chat aqui, não aparece ninguém entrando para mim, ninguém online. Tá? Então, nós vamos tentando acompanhar por aqui, né? Nós vamos tentando acompanhar por aqui. Vai chegando na idade, essas letrinhas parece que vão diminuindo, né? Então. Parece que... Elas estão cada... Pois não. Avisar o pessoal do nosso canal do YouTube. Boa noite, Eliane Anotti, professora do Lauro Barreiro. Um abração, seja bem-vinda. Boa noite. Lembrar o pessoal que o nosso canal do YouTube, Papos de Amigo, né? A live fica salva lá para a pessoa poder acompanhar, assistir, rever a nossa live lá. E agora hoje, é Papo de Amigos 10, né, Luiz? Papo de Amigos 10, Rômulo? Nosso canal do YouTube. Para localizar fácil no YouTube, é youtube.com/Papo de Amigos 10. É a letra 10. Digitou, deu Enter, já cai direto no nosso canal. Aí tem a foto lá do Dom Juan, aí em cima. Isso. Aproveitar, avisar o pessoal que como hoje é um dia especial também, quem perdeu aí hoje algum amigo na pandemia, algum ente querido, deixar o nome aí para nós mandarmos vibração, aproveitando na oração, dia de hoje. Vamos fazer uma oração final especial, né, para os nossos irmãos que voltaram para casa, nossos amigos. Isso, vamos fazer uma oração especial, né, hoje aí para os nossos entes queridos que voltaram para o plano espiritual. E lembrando, né, que hoje quem quiser participar junto com a gente aqui na live ao vivo, entrar com o vídeo, tem uma vaga sobrando. Vamos ver se alguém se habilita. Uma pena que eu tô sem o chat aqui, eu não consigo acompanhar as pessoas, tá? Eu não sei se vai ser, acho que quem quiser entrar e participar vai ter que pedir David Matos, noite. Vai ter que pedir a participação na live, porque é terrível ficar sem o chat, que a gente não consegue acompanhar nem quem está entrando, nem as perguntas. Maria do Livramento, boa noite. A Jo, a Ágata. Isso. Vamos iniciar então a nossa live, Aline, falar um pouquinho sobre finados, né? Esse dia, um feriado nacional, né? Onde nosso país a grande maioria do catolicismo comemora essa data. É um dia de lembranças, né? É um dia de recordações, onde todos vão até o cemitério, lavam os túmulos, levam flores, acendem velas, fazem suas preces, as suas orações para aqueles entes queridos que já partiram, que já nos deixaram da convivência material, mas nós sabemos que eles continuam vivos, né? Então, e continuam na nossa presença, continuam nos acompanhando, continuam com os mesmos sentimentos de antes do desencarne. Então, quem amava não deixou de amar, quem é filho não deixou de ser filho, quem é pai não deixou de ser pai, quem é mãe não deixou de ser mãe. E deixar bem claro a todos que todo o nosso sentimento, toda a nossa vibração, todo o nosso pensamento chegam até eles de maneira imediata. Então, esse dia de finados é uma data que aos desencarnados, né, que são, para alguns, é alívio, eles sentem o amor da pessoa que ficou. Para outros, talvez um pouco de incômodo também, porque a gente não sabe a situação que eles se encontram no mundo espiritual, mas depende mais de nós encarnados, da maneira que a gente lembra desses entes queridos, do que deles desencarnados. Então, deixar bem explicado para as pessoas que a nossa visão, a visão espírita de tudo isso, que não há necessidade de um dia específico para os nossos entes queridos desencarnados, que na verdade todos os dias são dias deles. Então a gente tem que fazer a prece para eles, ter os pensamentos positivos, continuar tendo as boas lembranças e emanar boas vibrações até eles, né? Aquelas pessoas ainda que têm dificuldade em aceitar o desencarne,
em aceitar a separação momentânea daquele ente, daquele filho, do pai, da mãe, do irmão, de um amigo, principalmente nessa época de pandemia, né? Que muitos jovens, pessoas foram sadias, né? Que pegaram a Covid e de repente eu mesmo tive 3 parceiros de serviço, pessoas, assim, em questão de 7 dias a gente perdeu a pessoa. Então, para alguns, fica muito difícil a aceitação. Então, sem contar aqueles que perderam vários ao mesmo tempo, né, Ron? Verdade, Matheus. Teve famílias que teve pessoas que perderam famílias, pai, mãe, irmão. Então, assim. Tudo num prazo curtíssimo de tempo, né? Não deu tempo nem sem contar que não teve a oportunidade de velar, não teve a oportunidade de fazer uma despedida digna, né? Aquele momento que é um momento importantíssimo do luto, né? Que é o momento da despedida, o momento de você, um último contato com a pessoa amada, né? Infelizmente, essa doença não permitiu que muitas famílias velassem, né? Dessem um último adeus, né? Isso é uma coisa muito triste, que ficou, assim, muito marcado para quem perdeu alguém nesses 2 últimos anos, né? Exatamente. É muito difícil, né, tudo isso. Então, a gente hoje vai tentar passar para as pessoas de uma maneira, como a gente sempre faz, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem descontraída, apesar de ser um dia hoje especial, né? E às vezes, para muitos, uns dias tristes. Tem pessoas que, quando vai lá, relembra doente, fica um pouco para baixo. Então, a gente vai tentar passar de uma maneira bem simples, objetiva, a nossa visão como espíritas desse dia de finados. Tem muita gente que fala, são radicais em tudo, né? Não pode ir no cemitério, não pode acender vela lá pro teu ente, porque você vai atrapalhar ele, você vai segurar ele aqui, você vai... São N coisas, né? Então, hoje a gente veio para tentar esclarecer as pessoas da visão do espiritismo sobre tudo isso. Não é o que pode ou o que não pode. Eu acredito e sei que o que vale realmente é a intenção, é o amor, é o pensamento que a gente faz quando lembra desse ente. E isso é muito importante. Mas que existem algumas coisas que a gente poderia passar. Que esse dia de... Pois não, professor. Pode terminar. Que esse dia de finados, ele deveria ser o ano todo, tá? Então, a gente lembrar com carinho daquele ente, porque ele necessita desse amor, dessa vibração, ele precisa disso. Se ele está numa situação boa no mundo espiritual, ele recebe esse pensamento de carinho, esse amor, essa prece, isso faz muito bem a ele. E também, se ele não está numa condição boa no mundo espiritual, isso para ele é um alívio, né? Chega a ser um remédio para essa dor, às vezes, que ele está passando por essa dificuldade. Então, eu vou passar a palavra a vocês. O Livro dos Espíritos está aqui. Ele tem uma questão que fala especialmente sobre o dia de finados, né, que é a questão 320 até a 329. Ele fala sobre, especificamente, do dia de finados. Do dia de finados. E é bem claro, bem simples o entendimento e o que diz ali os espíritos sobre o que o Allan Kardec colocou ali. Então, depois a gente vai ler essas perguntas para a gente começar o bate-papo, tentar lembrar para as pessoas que participem, mandem, tirem suas dúvidas. Quem quiser entrar online aqui, participar, para nós é muito importante, né, professor e Matheus? A gente quer que as pessoas participem. Porque às vezes a gente traz o convidado, eu sei que o tempo é curto, a gente fala, mas tem 1 hora de live. Mas vai muito rápido, porque o papo é muito gostoso, é muito bom, as pessoas interagem, muita pessoa participando. Então, se a pessoa quiser entrar por vídeo aqui, dar uma declaração de como ela entende o dia de finados, como que ela pensa no dia de finados, né? Se ela pensa com alegria daquele ente, daquela pessoa, daquele amigo, ou se para ela é um dia que traz tristeza, traz recordações. Para a gente seria muito importante que as pessoas entrassem e participassem. Infelizmente eu estou sem o chat aqui, mas vocês estão participando com o chat, aí as pessoas podem mandar.
Matheus, isso, tô ligado aqui, se alguém pedir para participar, eu dou um alô. Bom. Isso, você me passa. Mandando um abraço aí, um oi para Luísa Santos, que está mandando um oi para a gente. Jamile também, a Kelly, né? E a Gabi. Ô, Rômulo, eu também acho que eu vejo assim, ó, é uma questão de sintonia mental, né? Nós ainda temos alguns conceitos culturais que eles são renovados. Uma visão minha, né? Eu vejo esse início do milênio, principalmente, né, do século XXI, como uma nova era. O Covid ele vem mesmo para marcar uma nova era nas relações pessoais, nas relações culturais. Então, eu posso pegar uma imagem de um santo e orar através daquela imagem? Eu posso. Se ela está me fortalecendo, então eu vejo a mesma coisa a respeito da vela. O meu estado de vibração que está naquele momento, eu posso acender uma vela na minha casa, eu posso acender uma vela no cemitério. Como que está a minha vibração? Como que está o meu mental? Porque eu sou uma antena. E essa antena é um imã que vai atrair determinadas coisas. Então, se eu não estou num dia bom, se eu ainda não esqueci, ainda estou naquele processo de luto que nós falamos em algumas lives passadas, que o meu mental pode prejudicar meu ente querido, é melhor eu não ir no cemitério. Não porque ele vai estar lá, porque ele vai estar ruim, porque eu não estou bem. Exatamente. É diferente, eu posso ter perdido uma pessoa ontem, mas eu já me conformei que nós somos imortais, que ela já voltou para casa, que um dia eu vou reencontrar, eu posso ir hoje numa boa, fazer a minha oração, o trabalho que eu quiser, acender a vela na minha casa, tudo é uma questão de vibração. E você comentou aí a respeito do livro do Kardec, e alguém pode falar assim, mas por que o Kardec foi se preocupar justo com finados e falar, trazer a questão do finados, né? O Kardec, ele era um cara muito inteligente, ele era cientista, ele era um professor que estudava muitas coisas, ele não foi um cara simples, né? Quando ele vai estudar e fazer o livro, ele fala, eu quero ver, eu quero investigar, ele é cientista, o cientista ele vai questionar, ele vai perguntar, ele vai observar, que o primeiro passo para você fazer ciência é você ser observador. Então ele se preocupa com isso. Mas por que o Finados ele acaba chegando no livro dos Espíritos? Nós não podemos esquecer que nós somos seres em evolução, nós tivemos um passado, temos um presente e vamos ter o futuro também. Então, embora eu não seja historiador, a gente tem sempre que procurar no decorrer da história como que tudo acontece. Como que foi no passado isso? Quando que começou o finados? Quando que nós começamos a cultuar os entes queridos? Porque em um determinado momento da história, nós não tínhamos sentimento, nós não tínhamos emoções. Nós não se ligávamos um ao outro. Então, tudo é fruto de uma evolução. Será que daqui a 1000 anos, daqui a 200 anos, nós vamos estar falando do finados igual nós estamos falando hoje? E tem finados em outras culturas também, né? Então, a gente tem que lembrar que houve uma certa evolução até no ato de cultuar o nosso ente querido, né? Que o finados, ele acaba terminando fim de um tempo, fim das mortes, fim de um período, né? Deve bater mais ou menos isso, a palavra. E se nós voltarmos um pouco lá atrás, quando que começa a fazer o velório, quando que começa a fazer o enterro? Para a gente esclarecer, porque o Kardec vem falar e fazer essas perguntas para os espíritos, porque ela parece ser uma festa, além de católica, dá a impressão que ela é só brasileira, né? Exatamente. E vários cultos no mundo, eles talvez não dêem o nome de finados, mas, inclusive no México hoje também é finados. É festa lá, né? É festa, eles começaram à noite. Cultura japonesa também, né? Cultura japonesa, eles comemoram, né? Os japoneses, quando morre um ente querido, eles fazem festa, eles comemoram e eles realmente acreditam que aquilo é motivo de alegria, né? Que a pessoa voltou para a pátria espiritual. Se a gente observar, vamos pegar aí um recém-nascido, antes dele nascer, conforme tem toda aquela movimentação uterina na mãe, ele não sabe que ele está nascendo, ele acha que ele está morrendo. Exato. E o fato dele achar que ele está morrendo, na verdade ele está nascendo para uma outra vida.
Então, a morte, nem toda cultura traz a morte com aquele peso, ela traz com o fim de um período e começo de outro período. Quando que o homem começa a cultuar? Em algum ponto da história, começa a surgir na gente o sentimento, as emoções, aí vai despertando a saudade, a esperança. Aí, por exemplo, lá no começo da história, falece o meu pai, eu começo a ter sentimentos por ele, pela minha mãe. Eu começo a enterrar ela, ao contrário que todo mundo acredita que o cemitério sempre foi um local que parece uma sala de visita do além, ele começa na nossa residência. O ser humano lá, o primitivo, ele não tinha entendimento das coisas. Ele coloca o corpo do pai, o corpo da mãe, dentro da casa e começa a cultuar aquele corpo ali. Muitas vezes, algumas histórias que tem, alguns relatos, eles levavam água. A água evaporava, ele falava, nossa, olha, meu pai não morreu. Já começa a surgir aquele conceito de mortalidade. Mesmo ele não sabendo que a água evaporava, ele começa a fazer as oferendas, cultuando aquele pai, aquela mãe. Então o culto ele começa lá atrás e ele vai evoluindo. Chega uma hora, por questões até sanitária, é preciso tirar esses corpos de dentro da casa e começar a colocar esses corpos no quintal. E conforme nós vamos criando residência, vai aumentando, por questões sanitárias também chega uma hora, esse local precisa ser chamado de cemitério e mais isolado na cidade para não contaminar as pessoas. E se nós trazemos um pouquinho para o Brasil hoje, se nós voltarmos na década de 80, 70, 60 e até em alguns lugares hoje, como que era o velório? Como que era o ato de cultuar os nossos entes queridos? Era dentro da sala, fazia o velório dentro da sala. Na casa do falecido, né? Na casa do... E nós não estamos falando... saía da casa até o cemitério e as pessoas iam atrás ali andando, né? E nós não estamos falando de coisa muito... Não, quando eu era criança eu cheguei a ver isso, né? Exatamente. Boa noite ao Ricardo Manuel, diretor que está entrando da Escola Lauro Barreira. Boa noite, Carvalho, querido amigo, abração. Tá? Ali a Márcia de Araraquara. Minha mãe. Tua mãe. Eu tô sem chat, eu não tô vendo quem tá entrando hoje. Ajuda eu aí. Então, hoje em alguns lugares do Brasil, ainda acontece assim o velório. E se nós observarmos nas nossas estradas, muitas vezes, quantos entes queridos nossos não foram enterrados, onde aconteceu o acidente, ou se a gente pegar a região norte, que você não tem um local para levar o cemitério, acaba sendo perto da própria residência. Então, isso é cultural, acaba sendo cultural. Cada cultura ela vai tratando o seu ente querido, o ato de enterrar, de um determinado jeito. E em determinados países, pega a Índia, coloca no rio, coloca num barquinho com alimentos, coloca fogo no corpo. Então, tudo vai evoluindo. No Havaí vai evoluindo. Quando nós começamos a conhecer essas várias culturas, e quando nós começamos a entender que nós somos seres imortais, e eu falo aí que é o novo milênio, porque é preciso ensinar às nossas crianças que realmente elas são imortais, não só na questão de céu ou inferno, na questão que nós somos um espírito em evolução e estamos aqui na Terra para um aprendizado, uma espécie de escola, onde nós precisamos vir para nós evoluirmos. Então precisa começar também a implantar uma nova cultura a respeito do ato de enterrar, o ato de perder alguém, que esse novo milênio vai proporcionar novas expectativas, vai acalmar o coração de muitas pessoas no futuro, porque tudo isso faz parte de um processo do plano espiritual evoluindo a gente também para a tão sonhada transição planetária que precisa. Porque na transição planetária que precisa, nós precisamos evoluir e entender que nós vamos sair do estágio hominal e entrar no estágio espiritual. E esses contatos vão começar a acontecer com mais frequência. Eu acho que essa colocação que você fez agora, Luiz, ela é tão importante
para você se relacionar com a perda do ente querido e também para você entender que o seu final também não é esse, né? Para você não ter medo da morte, né? Que eu acho que é uma coisa que assusta muito. Acho não, isso assusta muito, né? Assusta. Isso é uma coisa que eu vejo que nós começarmos a entender essa transição, começarmos a entender esse processo, isso nos acalma o coração, isso nos acalma a entender que todos nós vamos passar por isso e que isso não é algo ruim, né, Luiz? Que é parte do processo. É parte do processo. E eu acho que o Kardec ele começa a levantar lá no Livro dos Espíritos essas questões, porque ela não é só uma questão brasileira, ela não é só uma questão católica, uma questão evangélica, uma questão espírita. Ela é uma questão de evolução humana. Quando eu acho que vai fazer os Livros dos Espíritos, quem sou eu para questionar ou elogiar? Eu só aprendo com o Livro dos Espíritos, né? Os seres que pensaram, tanto o Livro dos Espíritos, a Bíblia, eles pensavam lá adiante, eles têm uma projeção, os espíritos superiores, uma projeção futurística, né? Eles sabiam que nós íamos estar agora, nesse início de milênio, falando sobre finados, falando sobre a evolução espiritual, e eles precisavam dar uma base para nós. O Ricardo está comentando aqui que a despedida de um ente querido nessa pandemia foi muito difícil. Exatamente. Demorou a entender, porque muitas pessoas se despediram ali na ambulância. Olha, ele vai para uma UTI. E ali era o adeus. Acabou. Ele não podia voltar mais, não tinha contato. A última imagem é a que fica. Porque quando você enterra alguém, a imagem que mais marca você, geralmente, teu ente querido, é a hora que abre o caixão e a hora que fecha. São as duas imagens que te derrubam. Derruba espírita, o pessoal acha que espírita não tem que chorar quando perde alguém, tem que chorar sim, nós temos que sentir saudade, quem ama chora, quem ama sente saudade, sim, a saudade é o fio que liga o amor, que liga a esperança do reencontro. E nessa nova relação da pandemia, nós não tivemos essa despedida. Para muitos, a despedida foi ali, ó, na porta do hospital, na porta da ambulância. E às vezes, né, Luiz, às vezes essa despedida, entre aspas, foi que a pessoa estava bem, conversando. Só precisou, estava com uma falta de ar, não estava muito bem. Não, eu vou ficar internado aqui só para ficar em observação, daqui 2 dias eu estou de alta. Então isso fere muito mais. Porque o Ricardo, desculpa, pode continuar. Isso fere muito mais as pessoas. Porque uma coisa é você já internar uma pessoa que está muito ruim, ela vai para o quarto, depois a equipe médica chama e leva para a UTI e fala, olha, a situação do teu ente é muito grave, você precisa de muita prece, muita oração. Agora, uma coisa é você... Eu falo de experiência própria, eu tive parceiros de serviço que numa sexta-feira você conversou com ele, se despediu, ele falou que no final de semana ia fazer um monte de coisa. Na terça a gente ficou sabendo que ele estava entubado e na sexta-feira, na outra sexta, ele desencarnou. Então, como o Ricardo, acho que falou que vocês falaram, né? O Ricardo colocou aqui, ó, sem enterro foi horrível, né? E ainda não entendi esse luto. Então, é muito difícil. O Luiz acabou de falar. Dá tempo de processar, né? A sua mente não consegue processar. A sua mente não processa, porque precisa desse ritual, vamos dizer assim, do velório. O ritual em si do enterro, ele é necessário, né? O ritual, todos os rituais são necessários. E o ritual do enterro é algo necessário. É algo que é o momento onde o seu cérebro vai entendendo, vai processando, como disse o Luiz. Existe o sofrimento, existe o choro, que é humano. Isso é necessário, é humano. Mas, assim, o que eu gostaria de passar também
que, que, que eu acho que é algo importantíssimo para a gente relembrar, lembrar, principalmente para quem tem essas perdas repentinas. Eu acho que, assim, além de você fazer as orações, eu acho que é começar a trabalhar a questão da gratidão, começar a agradecer a tudo de bom que você teve ao lado dessa pessoa, você começar a agradecer a passagem maravilhosa que essa pessoa teve na sua vida, você começar a olhar o lado bom desse convívio, desse amor, e isso não vai apagar a perda, isso não vai trazer a pessoa de volta, isso não vai tirar o sofrimento, mas quando você coloca gratidão em ter essa pessoa na sua vida, dessa pessoa ter passado na sua vida, das coisas boas que essa pessoa trouxe para a sua vida, eu acho que é um início, é um começo de você começar a confortar essa dor, né? Essa dor, esse sofrimento. Eu cheguei a comentar aqui na live do luto, né? Que eu fui fazer o luto do meu pai biológico, eu fui fazer o luto do meu pai agora. Por quê? Porque eu tinha 1 ano de idade e eu fiz esse luto num momento de reflexão meu comigo mesmo. E foi impressionante, porque foi um ritual que eu fiz. Eu fiz assim, mentalmente, fazendo as orações, rezando para o meu pai. E isso foi assim, foi uma experiência para mim, pelo menos, muito gratificante, muito libertadora, muito gratificante. Tirou um peso que eu carregava no meu coração, justamente essa dor do Ricardo, a dor de não poder se despedir. Não ter o último adeus, né? Exato, eu tinha 1 ano, eu não me despedi do meu pai, eu não me despedi, eu tinha 1 ano, eu nem fui, como era criança, nem me levaram no velório, então eu não tive a oportunidade, e eu carreguei isso a minha vida toda. E aí eu tive que encontrar uma maneira de eu fazer um ritual ali, eu comigo mesmo, mas eu confesso que para mim foi algo assim realmente libertador. Exatamente. O que acontece muito, que a gente falou isso na live do luto, né? A gente, quando perde um ente querido, ou principalmente, eu acho que da Covid também, quando é acidente, quando é um caso de suicídio, quando é um caso de assassinato, a gente começa a usar muito o porquê, né? E a gente sempre fala para trocar o porquê, para que aconteceu tudo isso, né? Então, que nem você disse, a questão da gratidão, né? É duro a gente falar isso. A pessoa que perde uma pessoa, você chegar para a pessoa e falar assim, agradeça a Deus, porque esse teu ente querido, ele foi para o lugar bom, que é o mundo espiritual, é para onde todos iremos. Então, assim, mas depois, quando a pessoa passa aquela fase mais crítica do luto, você consegue abordar essa pessoa e ter essa visão. A gente precisa começar a entender que o dia de finados, ele tem que ser o ano todo. A gente tem que lembrar, às vezes tem pessoas que vão lá no cemitério na obrigação de ir lá para cumprir tabela, às vezes, só para falar assim, eu lembrei do meu ente querido. Eu fui lá levar porque o túmulo estava lá todo abandonado, então eu vou lá, vou limpar. Não, você não precisa necessariamente ir ao cemitério. Você da tua casa, você na tua religião, no teu templo religioso onde você vai, quando você faz a prece, a hora que você vai dormir, que você faz a prece de agradecimento, a hora que você acorda, você pode lembrar desse ente com carinho. Então, a gente deveria mostrar às pessoas que aquela coisa automática, aquela coisa, entre aspas, entendam bem o que eu vou falar, comercial do dia de finados, que é obrigatório ir lá limpar o túmulo e levar a flor. Você não precisa, não é isso.
Você pode fazer isso o ano todo. Você pode colocar um vaso de flor. O Espiritismo explica muito bem sobre isso. Você quer homenagear o seu ente querido? Reúna toda a sua família. É o que você e o Luiz falaram. Reúna toda a sua família. Lembre do ente querido desencarnado, das lembranças boas, dos momentos felizes, de quanto ele foi bom para cada um, o que ele deixou de bom, porque uma pessoa não passa aqui e não deixa nada de bom para alguém. Ela não ensina, ela sempre vai ensinar alguém, ela sempre vai deixar algo de bom. Então, reúna a família, os seus entes, faça uma prece, faça o evangelho no lar, compre um buquê de flor, um vaso de flor, e faça em casa também. Você pode fazer isso, não precisa ser no dia 2 de novembro. Pode ser isso o ano inteiro, uma vez por ano, uma vez por mês. Às vezes tem família que perde filho, né? Pais que perdem filho jovens. Então isso machuca muito esse casal. Então ele não precisa se deslocar e ir lá no cemitério para ter a lembrança boa. E o desencarnado, quando ele sente a vibração de quem ficou, que ainda manda aquele sentimento de amor, de carinho para ele, faz um bem danado. Então, o Luiz falou isso, nós somos antenas, nós captamos aquilo que pensamos. O pensamento tem uma força gigantesca. Então, só o ato da gente pensar com carinho chega até o nosso ente. Só que a gente precisa tomar cuidado na questão do dia de finados, principalmente para quem desencarnou muito recentemente. Tem alguns casos que a pessoa tem uma certa... Quando o desencarnado, a pessoa vai fazer a prece, acende a vela, leva o vaso de flor, que ele pensa naquele ente, claro que ele atrai o ente, mas às vezes a proximidade dos restos mortais que ele teve na vida carnal não faz bem para o desencarnado, né? É uma questão dele, não gosta de aproximar, mas ele vem por consideração, por amor àquele que está emanando a prece, a oração. Então a gente precisa dar essa orientação às pessoas também, que às vezes a aproximação do espírito, quando desencarna dos restos mortais, não faz muito bem a ele. Talvez isso incomoda, porque às vezes ele não tem o entendimento ainda. Agora, quando o espírito já tem o entendimento, já seguiu na vida espiritual, para ele não tem problema ele chegar lá, porque para ele aquilo foi uma veste. Para ele, quando a gente entende, quando o espírito desencarna e ganha consciência, ele agradece a essa veste carnal que a gente tem, né? Porque foi através dela que... Pois não, professor? Pode concluir. Porque foi através dela que a gente evoluiu, que a gente aprendeu, né? A gente, quando está encarnado, tem pessoas que se drogam, né? Que não cuida bem dessa matéria do nosso corpo, porque isso aqui é um tesouro que a gente recebeu da espiritualidade. Porque sem o corpo, a gente não consegue a evolução. A gente precisa do corpo material para vir aqui, evoluir e seguir a nossa missão. Então, quando a gente desencarna, a gente dá o verdadeiro valor àquela matéria, àquela veste que nos serviu para a gente poder evoluir, para a gente poder amar, para a gente poder caminhar. Pois não, professor? É legal quando você traz essa noção. Tem uma parte de uma psicografia do Chico... Luiz, já te cortando, eu não sei se é o meu ou se é do Matheus ou o seu. Tem um som no fundo, eu não sei de quem que é. Eu não sei se é um rádio, uma televisão, alguma coisa. Tem algo ligado? Tá dando não, dia... Não? Deixa eu ver. Vê se é o meu. Mulher aqui, abaixa um pouquinho. Aí, agora sim, Luiz. Eu acho que era o seu. Acho que é o som do ambiente. Tem uma passagem de uma psicografia do Chico, e uma família, ela é estrangeira, tá? Ela vem para o Brasil, e o pai, a mãe e o filho, ele perde o filho. E o pai, ele vai toda noite, ele vai no túmulo chorar do filho. Ele vai lá e chora. E um dia ele aparece no Chico e fala: olha, não acredito muito nisso não, mas eu vim aqui, quem sabe eu não recebo alguma coisa do meu filho. Aí o Chico fez a psicografia, inclusive na língua da terra natal dele, e o filho fala: olha, enquanto o senhor vai lá todo dia procurar eu no túmulo, eu estou em casa dormindo e cuidando da mamãe. Então são algumas passagens para nós que somos espíritos. Maravilhoso! Maravilhoso, né? O cemitério, ele tem obsessor.
Ele tem, por isso que eu falo muito da frequência. É um local que tem obsessor. Eu já cheguei a doutrinar o obsessor que estava há muito tempo no túmulo chorando pela mãe. Aí nós trouxemos, explicamos, conversando. E hoje pela manhã eu fui no cemitério. Fazia muito tempo que eu sou transparente. Um cemitério é um lugar que eu não gosto de andar muito. Eu fui hoje, eu senti aquela vontade de ir lá, fazer uma oração. E quando a gente pega o início do Finados, ele começa lá no século I, né, as primeiras homenagens, os primeiros registros, e no século X já se torna já uma data já comemorativa, né? Porque no dia dos mortos, no dia 1º, que é o dia de todos os santos, dia dos homens, né? Havia uma comemoração e oração para aqueles que fizeram algo para a terra e para as pessoas. Então, quando ele vem já no dia 2, o Finados, ele vem também, a igreja já autorizando a orar, né? Para aqueles que não tiveram uma passagem boa também, mas para que eles sejam atendidos. Você vê que começa a ter essa mudança já. Então, o que eu quero dizer? Nós temos que seguir muito a nossa intuição. Se eu estou bem aquele dia, eu acordei sentindo uma vibração de alegria, de conforto para um ente querido. A saudade gostosa. A saudade, aquela saudade gostosa, eu vou lá, eu coloco a vela, eu conforto ele, eu falo coisas maravilhosas, eu coloco mensagens de vibração, de carinho, lembrança feliz, converso mesmo com o meu ente querido que partiu, que nós só estamos em plano diferente, mas a nossa mente chega até lá. Conectada, então, tem que falar, conectado, olha, tá tudo bem aqui, siga aí, nós somos imortais, um dia nós vamos nos encontrar, porque a gente sabe que a gente pode encontrar num dia de psicografia, num momento de oração, num momento de desdobramento, para nós que somos espíritas. Então, quando todo mundo começa a entender que a comunicação ela é maior do que nós imaginamos, e aí entra a transição que vai haver nessa evolução, nós vamos aproximando o plano terreno do plano espiritual, eu começo a ter essa sintonia. Então, quando você se sente bem, você sente que vai fazer algo bom, porque os espíritos que têm merecimento, eles vêm também no dia do finados. Não tem problema algum. Não tem problema algum, ele tem merecimento, às vezes ele sabe que um parente vai estar ali, ele tem o merecimento, ele vai lá dar uma volta, vai lá conversar, matar a saudade também. Então, tudo é uma questão da lei da atração. Olha, hoje eu estou bem, eu vou falar com você. Você pode fazer na tua casa, você pode ir lá. E é legal assim, ó, por isso que eu falo que é uma evolução. O Finados ele é uma festa e é um culto católico aqui no Brasil. Sim. No México ele começa como um culto indígena, né? Hoje está no México todo, e no Brasil ele é uma festa católica. Mas hoje eu estava saindo do cemitério, eu vi pessoas espíritas ali dando uma mensagem de carinho para as pessoas que estavam saindo, pessoas evangélicas, na porta do cemitério dando uma mensagem de conforto. Então, olha como que a gente muda a vibração em relação ao finados, em relação à morte e em relação ao luto. Várias igrejas, várias religiões focada no mesmo caminho. Olha, vamos confortar o coração teu, vamos deixar o coração dele mais tranquilo, vamos conversar. É duro perder alguém, porque é aquilo que nós falamos na outra live do luto, né? Quando alguém querido vai embora, ele leva a parte minha e ele deixa uma parte dele comigo. Exatamente. Isso vai despertar uma saudade, porque eu tenho... Acho que na matemática eles falam contém, está contido, né? Ele vai levar essa parte e eu vou sentir a saudade, que liga o amor, que faz nascer... Isso é normal, né, Luiz? A gente não pode queimar etapa, né? O Ricardo aqui agradeceu. A gente que agradece, viu, Ricardo, a sua participação. E no final da live, Ricardo, você deixa também o nome do seu ente querido, né, na nossa vibração. E eu acho que, assim, tudo Mateus, isso que... pode falar. Um comentário se alguém quiser participar, entrar, gente, pode entrar. A gente gostaria que alguém entrasse aqui ao vivo para falar no vídeo aqui. Vídeo, não é? Tem um comentário do Ricardo, Eliana fala bem, viu? Tem um comentário da Eliana aí. O amor terreno é egoísta. Nos sentimos sozinhos
abandonados, esquecemos que é apenas uma mudança de plano. Ela vem fechar. Se a Eliana quiser entrar para comentar, isso, conversar um pouquinho, seria importante ela entrar. Pergunta aí, Eliana. Eu acho que tudo isso que você estava falando, Luiz, eu acho que, independente da religião da pessoa, o fato da gente estar conversando aqui por um smartphone, fica muito fácil de explicar isso, né? Fica muito fácil. A pessoa não precisa exercitar muito a sabedoria. Eu acho que, assim, a partir do momento que nós três estamos conversando aqui por um smartphone, que essa nossa conversa pode ser vista, apreciada em qualquer lugar do mundo. Um aparelho que foi criado, desenvolvido, uma internet por um ser humano. Por um ser humano. Nós, na condição nossa de humanos, nós criamos um aparelho, criamos ondas magnéticas que nos permitem visualizarmos uns aos outros, que nos permitem ouvirmos uns aos outros. Quem dirá a sabedoria divina, quem dirá o que Deus é capaz de criar e nos conectar. Olha Exatamente. Só, um smartphone criado por nós, seres humanos. Mas, pode ser visto em qualquer lugar do mundo. Tem replay, você volta, você grava. E a sabedoria de Deus, o que é capaz? Qual a limitação? Qual a limitação dessa ligação? Dentro do que você está falando aí da questão do smartphone, né? Da grandeza de Deus, né? Para que a gente já vê essa tecnologia, a gente só consegue ligar para uma pessoa se a gente discar o número dela. Então, para a gente se conectar com alguém, a gente tem que estar na mesma frequência de pensamento com aquele ente, né? Eu consegui aqui entrar pelo meu computador, por isso que eu estou olhando muito para o lado aqui, porque agora eu consegui acessar. Agora eu estou vendo no chat aqui, a Eliana falou que não, que ela não quer entrar, que ela quer aprender com a gente. Imagina, nós estamos aqui para aprender. E uma observação, viu, Luiz e Matheus? Quer ver aqui, ó, agora eu consigo ver. A Marli chegou atrasada de novo, cara. Ô, Marli, de novo, Marli! A Marli. Será que a Marli não quer entrar, Luiz, para falar alguma coisa sobre finados? A Marli, nós precisamos convidar ela para fazer um dia oração de fechamento. Então, será que hoje ela não quer participar com a gente? Né? Ninguém quer entrar online aqui com a gente, nós estamos abrindo a live. Lembrando que às 21 horas eu tenho que deixar a live hoje, que o Letra Espírita faz 21 anos hoje, eu vou para uma live com eles no YouTube de aniversário do Letra Espírita. Exatamente. Parabéns à Letra Espírita. 21 anos, né, Luiz? 21 anos. Graças a Deus. É um trabalho maravilhoso, né, que é feito. Maravilhoso. Assim, é uma ótima editora, uma das maiores do Brasil hoje, né? E ela tem um trabalho social muito bonito também, através do movimento Amar, ajuda, parte das vendas dos livros são retornadas para projetos sociais. Olha, o Matheus, nosso parceiro... Matheus entrou, nosso amigo Matheus foi água. O Matheus não quer participar com a gente? Vamos chamar ele, convidar o Matheus, vamos entrar na live com a gente, falar um pouquinho, meu irmão. O que a gente precisa ver muitas vezes é não confundir o ser espiritual com o ser material que está ali na urna, que está dentro do cemitério ali, né? Porque muitas vezes nós vamos ali, nós ainda acreditamos que ele está ali dentro. Ali é a veste. E ali é só a veste, é só a nossa roupa, eu tenho certeza que com essa transição planetária, o pessoal que perdeu ente querido, amigos, nessa transição planetária, eles estão recebendo, no mínimo, uma última chance. Eles estão sendo chamados para os trabalhos da última hora. Eles vão ser necessários no futuro para ajudar o que está por vir. Aí nós estamos iniciando ainda a transição planetária. Nós vamos passar ainda por momentos difíceis, momentos de termos de natureza, geologia, que ela faz parte da transição do planeta, para ajudar a gente a mudar a nossa vibração. Nós ainda estamos saindo dessa pandemia, ainda com sentimento de angústia, de perda, às vezes de raiva. Por que comigo isso? Mas tudo isso é para acontecer, para nós termos uma reforma
forma íntima, para nós começarmos uma caminhada diferente, uma nova caminhada. O Matheus, ele comentou aí, hoje nós estamos conectados por um smartphone. Quando que há 20 anos atrás nós achávamos que nós íamos estar fazendo isso aqui hoje? Isso mostra o que está por vir aí, o que o plano espiritual está preparando para a gente, esse novo tempo, essa nova vivência que nós vamos aumentar a nossa comunicação com a parte espiritual, nós vamos ter acesso a muitas coisas que jamais pessoas encarnadas tiveram nessa história. E essas crianças nossas, essas pessoas novas que estão vindo com essa missão de ajudar a gente. Eu falo muitas vezes, assim, comentando com o meu aluno, né? Eu vim para ser um tijolinho no alicerce da construção da evolução do planeta. Eu estou preparando para quem está vindo atrás de mim. Ô Luiz, nós temos sempre que pensar isso. A Débora, sua amiga, ela perguntou como vocês olham, analisam esse grande número de mortes pela Covid. Ela fez a pergunta diretamente a você, professor. Eu tô escrevendo um livro que fala sobre transição planetária em outro planeta. Então isso deu um up na minha mente. Eu confesso assim, eu moro numa rua que tem 100 metros de comprimento. 4 deixaram aqui pro Covid. Eu levei um susto. Eu falei, não vou nem pôr a cara, não vou pôr a cara no portão, eu sou espírita. E com isso eu comecei a escrever um livro que ele fala da transição planetária em outro... eu estou dando spoiler dos meus livros aqui. Em outro planeta. E essa transição, ela pode vir por vários motivos. Nesse outro planeta, ela veio através da guerra. Aqui no nosso, ele poderia ter vindo pela Terceira Guerra Mundial, poderia ter vindo por uma evolução do Covid, poderia vir por algo pior. Nós fomos abençoados. Mas como que esse cara está falando que foram aí milhões de pessoas, nós fomos abençoados? A gente não tem noção de quando vem por outras causas, o que acaba acontecendo. Para você ter uma ideia, no outro planeta houve choro de 1000 dias e 1000 noites. Exatamente. Então, por mais que foi a tragédia, foi leve, né? A espiritualidade trabalhou demais para essa porque nós tivemos não ser aquela coisa. E nós tivemos mérito, Matheus, porque assim, nós enxergamos muito encarnado, mas nós somos 21 bilhões aqui. 7 bilhões de encarnado e mais 14, dá uma diferença aí. Então, quando veio o Covid, que o Covid está no momento de evolução dele também, a gente tem que chamar ele de irmão. Nós tivemos o nosso momento lá atrás de evolução, ele está tendo, de certa forma, o dele. Mas se a gente parar para pensar e está fazendo a transição planetária, alguns espíritos que não cabem mais ficar aqui já estão em estado de animação suspensa e indo embora do planeta. Vai reencarnar na época da caverna em outro planeta lá. Tá? Deus ele é supremo, ele é maravilhoso. O espírito não serve aqui. Olha, vamos, através da ordem crística, né? Nós podemos até um dia falar sobre a ordem crística. Vamos mandar ele para outro planeta para ele ter uma nova oportunidade como um homem primitivo. Agora, pensa comigo. Exilados de capela, né, Luiz? Exilados de capela. Agora, pega assim, pensa comigo. Para cada pessoa que bebe, ela carrega ali, em médias, eu falo isso para quem bebe, para quem usa droga, para quem tem depressão, a média de 7 obsessores juntos. O obsessor da depressão, logicamente, ele nunca está ali, nem sempre está ali para atrapalhar, ele está, às vezes, até para tentar ajudar. Mas o usuário de droga, o usuário de bebida, são espíritos encarnados que não querem ir embora, que ficam aqui viciados na droga. Com a vinda do Covid, teve que fechar tudo, teve que parar tudo. O que aconteceu com esses irmãos que eram viciados também, que frequentavam boates, bebiam... Cortou a fonte. Cortou a fonte dos irmãos encarnados. Gente, tanto que as nossas entidades, na época do Covid, elas não vieram. Quem ficou comigo foi mais o Flamarion por causa da psicografia. Eles estavam fazendo o quê? Trabalhando o tempo todo, doutrinando esses espíritos que estavam aqui perdidos, viciados em droga, viciados em bebida, viciados em sexo. O pessoal não tem noção de quanto espírito tem perdido. Não que a gente não deva fazer sexo. Eu estou falando viciados, obsessores que estão ali, frequentam motel. Vampiros sexuais, né?
pirossexuais. Então, o trabalho que tem por trás desse Covid aí, que foi feito de doutrinação, resgatando esses espíritos, porque eles têm que ter uma outra oportunidade também. Então, foi um trabalho incessante do plano espiritual. E não foi assim, ó, o plano espiritual deixou acontecer. Eles têm uma visão. Você que é mãe, pai aí na live vai saber o que eu estou falando. Quando você vê o seu filho descendo errado no sofá, você sabe que ele vai cair. Exatamente. Ele vai cair alguns segundos depois e você vai falar, ele vai cair. A mesma coisa a parte espiritual. Eles sabem o que vai acontecer com a gente. Tanto que o Chico comenta numa reunião lá atrás, há 50 anos atrás, que houve uma reunião com a data Cristo limite, né? A data limite era, olha, se eles não fizerem uma terceira guerra mundial, nós podemos entrar no processo de transição planetária. É uma fase crítica da transição planetária. Tem mundo que não entra nessa fase de transição. Existe uma intervenção e acaba antes com todos. Exatamente. Sem contar, né, Luiz, que assim, isso faz parte da evolução. Evolução. E aí uma coisa que talvez as pessoas não tinham consciência, né, que aí eu acredito que talvez agora as pessoas comecem a parar para pensar, Nós estamos vivendo um momento de crise ambiental. Estamos vivendo um momento de uma crise geográfica. Por quê? Porque existe, por exemplo, a questão da natureza são riquezas que são limitadas, que tem certas espécies, tem certos rios que se somem, não volta mais. É a mesma coisa a questão geográfica. Existe uma limitação de seres humanos para habitar a Terra. A nossa Terra, ela tem um espaço em metros quadrados que ele é limitado. As pessoas têm que ter uma noção de que é muito grande, tem muito espaço. Tá, tem, mas é limitado. Quando a gente para pensar em grandes centros hoje, cidades grandes, a gente já começa a ver que muito do que se acontece de ruim na cidade grande é fruto dessa aglomeração geográfica. Começa a ter muitas coisas que acabam de ruim acontecendo e acarretando por essa questão geográfica. Então, as pessoas têm que olhar por várias óticas essa pandemia. Não é uma única visão. Existem vários... A sabedoria de Deus, né, a gente não tem noção, mas existem vários prismas que a gente tem que parar e analisar. E até o próprio nosso consumo, né? Quantas vezes nós nos esbaldamos aí em churrasco, matando frango. De onde que vem? Não é um passe de mágica, esse consumo exagerado de animais que nós estamos tendo, maior do que na era primitiva ainda. E não é para nossa necessidade, é um abuso. Será que eu preciso fazer churrasco toda semana? Quantos milhões de frangos não são mortos no Brasil? O cara comemorar tomando cerveja, fazer um churrasco. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, está na hora de eu começar a dar esse exemplo, cuidar melhor do nosso planeta, cuidar melhor da nossa natureza, cuidar melhor dos nossos animais. Então, independente do Covid, se ele veio porque alguém comeu morcego ou comeu aquilo, no nosso país, quantas pessoas ainda não matam lá o teiu que está correndo lá para comer, o tatu, a capivara, e às vezes mata sem necessidade para fazer churrasco, para fazer estoque. Então, não foi uma questão, aí já respondendo a pergunta dela, uma questão espiritual Covid. Foi algo que nós plantamos. E hoje, devido a esses 7 bilhões de pessoas se locomoverem rapidamente, ele transmite de uma forma mais fácil. E o pior ainda, a irresponsabilidade dos nossos líderes, que não cancelam o carnaval, já estão falando em carnaval no ano que vem. Os estádios ontem lotados. Os estádios lotados, a prioridade. Se nós não se cuidarmos, se nossos líderes não tivermos juízo, vai vir mais coisa por aí.
Não, o pessoal tá aí, acabou o Covid, vai voltar ao normal, esquece. Não existe mais normal, existe o novo daqui para frente. Exatamente. A gente tem que começar a mudar a nossa estrutura, tem que começar a viver de uma forma diferente. Não dá mais para ficar nesse planeta, porque o planeta tem a vida dele também. O planeta tem a vida dele também, ele tem a evolução dele. Não dá mais para ficar aqui nesse mundo ser altamente perigoso para o planeta. Exatamente. Isso Luiz, não deu sua hora, né, cara? 21. Deu minha hora. Olha, tá muito legal o papo. Passou rápido. Passou. Ó, eu vou pedir desculpa, mas eu tenho que ir pro YouTube, que o pessoal do Let's Speak tá me esperando lá. Se eu não aparecer lá, eles me matam. Tá? Eles cancelam o seu lançamento do seu novo livro. Fala cancela o lançamento antes de você sair, então. Ah, é. Lembrando do pessoal, meu livro continua entre os 100 mais vendidos na Amazon, O Amor Vence o Suicídio. Breve tá chegando outro aí. Você que é mãe, não vai poder deixar de ler esse livro, que vai sair. Eu já estou dando já spoiler do meu novo livro. Quando eu fiz esse novo livro, eu passei a ver mulher de uma forma diferente. Agradeço muito e amei mais a minha mãe depois que eu psicografei esse novo livro que está para chegar. Meus irmãos, fiquem com Deus. Luiz, tá? Muito obrigado. Vai com Deus. Beijo. Muito obrigado pela participação, pelo seu depoimento. Mais uma vez, a gente fica engrandecido com a sua participação. Pelo aprendizado, né, que ele sempre deixa aqui para a gente. Nosso aprendizado. É um prazer ter conhecido vocês dois, ter o pessoal participando aí. Amo vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Depois eu assisto no YouTube. Passa o canal do YouTube pro pessoal. O YouTube, Papo de Amigos 10. Isso. Vamos lá, Matheus. Vamos tocar então aqui. Ó, tem algumas perguntas. Vamos, Rômulo. O Ricardo pediu para deixar o nome aí do ente querido dele. É Luiz Manuel, tá? Para deixar aí na nossa vibração, nas nossas orações. Quem estiver assistindo a nossa live também, a gente pede, né, para que essas pessoas se juntem aí nas nossas orações para o ente querido do Ricardo, que é o Luiz Manuel, e também as orações para a família, né? No final não a gente vai fazer uma prece todos em corrente, vai fazer boas vibrações a todos. E quem quiser mais nomes, que quiser colocar na vibração também, é só mandar aqui pelo chat aí, né? Ó, a Carla colocou, Matheus, ela fez o seguinte comentário, a Eliana também colocou, isso mesmo, por isso que eu digo que o amor terreno é egoísta. Nós prendemos o que vemos e esquecemos o que não estamos sozinhos. Realmente, depois ela fala que vai ter aula, que a gente vai ensinar ela, olha ela colocando... Mas na verdade, né, Rômulo, a gente tem que entender também que, assim, nós não podemos nos punir por isso, porque nós somos seres espirituais, mas nós estamos vivendo na matéria. Então, esse sentimento, essa tristeza, isso a gente não pode se culpar. Isso a gente tem que trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa alma, para ir aos poucos, a gente se conscientizando, aos poucos a gente ir acalmando o coração. Mas uma coisa que nós temos que ter a consciência, Rômulo, que assim, o sofrimento, ele faz parte da nossa condição humana. Tá? Então, assim, eu não estou pedindo para ninguém aqui sofrer, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, a gente tem que sempre trabalhar o nosso coração para acalmar, para o nosso coração ficar em paz. Mas também nós temos... entendimento, mas também nós temos que entender que nós estamos vivendo uma experiência humana e que esses sentimentos são naturais. Então não tem como eu perder uma pessoa que eu amo e eu já de imediato, como o Luiz falou, eu colocar a gratidão, eu colocar essa calma, esse amor tranquilo. Não. É humanamente impossível. Inclusive, quem tem uma reação muito assim, de não viver esse processo do luto e já sair para trabalhar, de já achar que está tudo bem, é muito perigoso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não vivencia o luto
e carrega essa dor, e isso vai causar muitas consequências sérias lá na frente. Então, acho que assim, o equilíbrio é que é saudável. Você velar, você passar pelo luto, você passar por esse sofrimento, mas entender que é um processo, entender que você precisa seguir a vida, entender que você precisa colocar amor, gratidão, que você precisa... Inclusive, né, Rômulo, eu acho que assim, uma grande prova de amor que a gente pode dar para as pessoas que nós perdemos aí para a pátria espiritual, acho que a maior declaração de amor que nós podemos dar é ser felizes, é ficarmos felizes, é viver, é agradecer a vida. Essa acho que é a melhor oração, é a melhor vibração que nós podemos dar para as pessoas que nós amamos e que partiram desse plano nosso material. É viver com dignidade, viver cada dia com felicidade. Não é, Romulo? Ô Matheus, a Marli, eu estava procurando aqui a pergunta que ela mandou, que eu estou no computador, tá difícil, eu tenho que ficar olhando aqui do lado. Mas ela fez um comentário, ela colocou assim, ó, ficar chorando no cemitério só atrapalha a nossa evolução e dos entes queridos. Trazer ele de volta ao sofrimento, né? Então, é tudo isso que você está falando. O nosso ente querido, quando ele parte, a saudade dói nos dois mundos. Não é só a gente que sente falta, não é só a gente que sente saudade, não é só a gente que sofre, porque para o desencarnado é muito difícil ele entender o que aconteceu. Às vezes, está aqui, ó, tá no Livro dos Espíritos. Uma das perguntas que eu falei que o Kardec trata da 320 a 329, ele pergunta se o desencarnado acompanha o velório. Às vezes, sim, ele acompanha, porque ele não entendeu que ele desencarnou, ele não entendeu que ele partiu para a pátria espiritual. Então, quando você diz que a gente tem que viver, nós falamos isso na live de luto, nós falamos isso na live de superação, com a psicóloga a doutora Daniele, né? Então, realmente, o melhor dia de finados são você viver, você fazer prece para o teu ente. Então, a gente quer ver ele bem da mesma forma que ele nos quer bem. Então, para ele é muito importante, respondendo já a pergunta da Marli, é realmente isso. Então, assim, não adianta ir lá no cemitério e ficar chorando mágoa ou pedindo perdão de algo que você fez ou deixou de fazer para aquele ente, porque tem pessoas que vão lá, se martirizam, né? Acha que a pessoa está ali, né? Então, não adianta, não adianta. Lá só tem os restos das nossas vestes. O espírito, você não precisa ir lá no cemitério. O Luiz deixou muito bem claro aqui. Você vai no cemitério, você acordou bem, você vai lá para ter aquela saudade, que eu digo, aquela coisa boa. Nossa, meu pai me ensinou tanto, minha mãe foi uma super mãe, meu irmão, meu amigo, meu companheiro. Aí é bom, você vai lá, leva uma flor. Agora, se você vai lá acender a vela, levar o vaso de flor e começa a chorar, porque Deus levou meu filho, porque Deus levou minha esposa, porque Deus levou meu pai, meu irmão, isso não faz bem para ninguém. Não é isso. Isso não é ter fé em Deus, né? Isso não é acreditar na imortalidade, né? Tem uma frase do Divaldo, eu separei aqui, Matheus, eu achei super interessante. Ele colocou assim, e o Divaldo Franco, para mim, é um espelho, né? É uma pessoa, um médium evoluidíssimo, né? Uma pessoa maravilhosa. Então ele colocou assim, eu vou ler. Se fossem transformadas as flores em pães e alimentos para os esfameados da terra, em carinhosa evocação dos seres queridos, os resultados seriam muito mais valiosos e benéficos para os doadores e os beneficiados. Ele está falando sobre o dia de finados, para a gente converter as flores em pães e alimentos. Então, assim, até o Divaldo, que é um dos maiores médiuns do mundo, né? Hoje, na atualidade, eu acho que ele é o maior médium em atividade, né? Encarnado aqui. Até ele um dos mais velhos, né? Exatamente. Até ele pedem para as pessoas trocar o ato. Ninguém aqui está proibindo, ninguém está indo contra o dia de finados, não é isso, não entendam isso. A gente quer mostrar a visão espírita que para você conversar com o teu ente,
quando você senta na tua cama e faz a tua prece, aquela vibração boa. Para aqueles que não conseguem superar a perca, né? Aquela coisa da revolta, a gente não pode ter revolta. E como você disse, quando a pessoa também se recupera muito rápido e pula a fase do luto, a doutora explicou isso para a gente na live. Vai estar no nosso canal no YouTube, pode acessar a live Superação. Ela explicou sobre isso também. A gente não pode pular fases. Ah, então eu tenho que chorar, eu tenho que ficar no meu quarto me lamentando. Não, não é isso. A gente tem que viver. Mesmo que a gente acorde, faça nossas preces, nossas orações. Ah, chora de saudade. O choro de saudade pode? Pode. Saudade pode. Aquela lembrança gostosa do ente. O que não pode é o choro de revolta. É o porquê, meu ente, o porquê isso. Então, acorda, faz a tua prece. Se tiver que chorar, chore. Levanta e vai trabalhar. E pede o entendimento, né, Rômulo? Eu acho que assim, na oração, na hora que você tiver ali naquele momento de dor, que você tiver rezando, eu acho que assim, peça para Deus o entendimento, peça para Deus o conforto, peça. Nós, como filhos, nós temos que pedir aquilo que nós ainda não temos. Não tenha vergonha. Exatamente. E pedir, Deus, me dá o entendimento, Deus, me dá a compreensão, Deus, me dá o alento, me dá essa fé que eu ainda não consegui encontrar. Peça, peça. Isso que você acabou de dizer, Rômulo, é o mesmo princípio, por exemplo, de você se conectar com Deus. Você também não precisa ir na igreja, no culto, no centro espírita, no templo, não. Você se conecta com Deus da onde você estiver. Exatamente. Você mostra que você às vezes vai no seu culto, na sua casa de oração, no seu centro espírita, e aquilo é bom, aquilo engrandece. A corrente é maior, o pensamento. Mas assim, para você se conectar com Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então, Deus não existe mais a falta de tempo, não dá tempo, né? Porque hoje no carro você consegue pôr uma música instrumental, uma prece, fazer uma oração de 2, 3 minutos. É um momento que você para, é um momento, você precisa de um momento. Você pode, inclusive, estar fazendo qualquer coisa, você para e faça um momento, sabe? Eu tenho o costume de fazer isso. Durante o dia, às vezes me vem algum sentimento assim, eu paro, às vezes eu fecho o olho. Tem muita gente que às vezes fala assim, esse cara deve ser louco, mas não. Às vezes é um momento que eu fecho o olho, faço uma conexão, me alimento na minha fé e sigo em frente. Porque a gente é tentado por esses pensamentos de tristeza, nós somos tentados por esses pensamentos de pessimismo, todos nós, isso aí é natural, isso é natural. O que nós precisamos é nos fortalecer e nos proteger desses sentimentos. Exatamente. Então, Matheus, o que a gente queria passar a todos que estão nos acompanhando sobre finados era isso, que não esperem o dia 2 chegar, tá? O teu ente querido, ele continua a te amar. Você não morreu o sentimento, você está conectado com ele. Então não é só no dia 2 que a gente vai lembrar, vai levar flores. Você pode, dentro da sua casa, fazer uma prece, você pode fazer dentro do teu carro, indo para o trabalho, parado no trânsito, né? Agradecer sempre por esse amor, né? Por esse amor vivido. Agradecer a Deus o tempo que viveu conosco, a pessoa ter feito parte da nossa vida. É perfeito. O amor, esse amor não acaba nunca. Esse amor, ele não acaba nunca. Porque esse amor, ele é eterno. Isso não acaba. Pode acabar a matéria, pode acabar. Um vai primeiro, o outro vai depois. Mas o amor não acaba nunca. Esse sentimento que se chama amor, ele não acaba nunca, não morre nunca. Então, assim, a certeza que nós temos do reencontro, nós que estamos aqui ainda encarnados, é porque a gente ainda tem algo a fazer, ou estamos devendo um pouquinho
né? Temos uma dívida um pouquinho maior, então a gente precisa desse tempo maior. Então, agradecer a Deus por ter lembrado dos nossos entes, agradecer a espiritualidade por saber que nossos entes, a gente consegue a comunicação com eles, agradecer a Deus, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que consola famílias. Eu sou prova viva disso, eu recebi comunicações. Então, não há nada mais confortante do que você receber uma comunicação. Então, mas eu não recebi. Tem gente que não recebeu, mas sonhou. E sonho, nós sabemos que é a visita do ente querido que vem nos visitar. E também tem aquelas pessoas, mas eu nunca sonhei, eu nunca recebi uma psicografia. Tá, mas ele te escuta através da prece, através da oração. Então, as pessoas, nós vamos encerrar já a live, né, Matheus? Isso. Lembrando que aquelas pessoas que colocaram o nome aqui, né, que deixaram o nome aqui, mesmo que nós não dissermos, esses nomes estão na corrente. Tá? Então, todo mundo que colocou o nome aqui, né, eu mencionei o nome lá do ente querido do Ricardo, que é o Luiz Manuel. Aí certo. teve mais gente que colocou aqui. A Marli colocou. Joaquim Pedroso, João Justino Luiz, Justino, Antônio, Antônia. Então teve... Alfredo Maria, José Antolini da Marli. Pedroso, todas Maria essas José pessoas... da Silva. Isso, mas mesmo aquelas que nós não mencionarmos aqui, esses nomes estão na corrente, tá? Todo mundo que colocou... Cecília Justino, a Vanessa tá então... deixando. E também quem não deixou o nome, que às vezes mentaliza, não deu, né, Rom? ou não mentaliza. sentiu vontade, então na hora da prece, nós vamos pedir para mentalizar o seu ente querido, Isso, seu ente desencarnado, que a prece, a oração vamos chega uma até prece eles. Comunitária, vamos fazer uma prece junto aqui, né? A Ruth, ó, tá deixando do Antônio Rando, a Ruth que é de Santa Lúcia, aqui, amiga minha, tá deixando... eu deixo aqui também, né? Os meus também, vamos mentalizar. Exatamente. Vamos então, mentalizar. eu gostaria de agradecer, né, ao Luiz, que precisou sair porque hoje é uma data especial, né, para a Letra Espírita, 21 anos, a editora, então ele foi participar lá no YouTube. A você, Matheus, mais uma vez te agradecer, eu que agradeço, meu anjo, meu parceiro, pelo aprendizado, pelo ensinamento, a todos que participaram, porque a gente aprende a cada live, a gente aprende com as pessoas, com os nossos parceiros, a gente já pode chamar de parceiro as pessoas, porque reservam o horário ali para participar da nossa live. Para quem perdeu ou para quem quer mostrar a live para um amigo, para um companheiro, nós temos o canal no YouTube. É só digitar youtube.com/Papo de Amigos 10. Já entra direto no nosso canal. Se inscrevam lá, toda vez que sair a live nova, recebe a notificação. Então, todas as lives nossas estão disponíveis lá, né? E eu gostaria que todos compartilhassem as nossas lives, porque a gente quer que chegue no número maior de pessoas que elas tenham acesso. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem, pessoas agradecendo aqui, dando gratidão. Então é muito importante. Eu queria fazer também uma oração especial, viu, Rômulo? Teve um irmão nosso que entrou aí, que precisa de oração. Esse irmão que entrou aí, esse irmão é um irmão que está sofrendo, com certeza veio buscar luz. Eu gostaria também... Matheus, e lembrar do Samuel, nosso parceiro, que trabalhou com a gente lá em Santa Rita, desencarnou, muito triste, muito novo, mas a gente pede as orações a ele, vamos mentalizar ele também para a gente poder. Matheus, você faz a oração? Você quer fazer a oração? Eu gostaria de agradecer a Deus, gostaria de agradecer a espiritualidade maior, pela oportunidade que nos deu nessa noite de estarmos lembrando desses nossos entes queridos, que essa nossa oração possa confortar todas essas pessoas que perderam os seus entes queridos, e esses nossos entes queridos que com certeza estão aqui nos ouvindo,
que também certeza recebam as nossas mais sinceras preces de amor, de compaixão, para que a gente possa caminhar em direção ao Pai com a certeza de que Deus está a todo momento nos amparando, que mesmo nesses momentos onde a gente não encontre uma resposta, onde a gente não tenha o entendimento, para que Deus possa nos iluminar, confortar os nossos corações e acalmar a nossa mente, para que a gente consiga fazer com que esse momento que nós estamos passando, principalmente de muitas pessoas que estão deixando a nossa pátria, que isso possa ser algo cada dia mais tranquilo e calmo para todos nós. Exatamente. Né? Vamos encerrar então a nossa live. Nós vamos fazer uma prece agora para os entes. Eu peço a todos que estão nos acompanhando que mentalize o ente querido, mas que mentalize com carinho, com amor, com alegria, com gratidão. Gratidão. Porque, como o Mateus disse, hoje não existe o acaso, né? Eles sabiam desta reunião, que todos estariam reunidos. Então, vamos prestar homenagem a quem foi muito importante nas nossas vidas. Tem muita gente que perdeu pai, mãe, irmão, companheiro, companheira, filho, um parceiro de serviço. Então, vamos mentalizar. Eu vou fazer uma prece, depois nós vamos rezar o Pai Nosso para encerrar. Então, mentaliza, vamos fechar os olhos e vamos mentalizar o ente querido. Primeiramente, vamos mentalizar o Mestre Jesus. Eu peço a que todos que fechem seus olhos e nós vamos orar. Pense nos seus entes queridos. Senhor Jesus, diante da tua permissão e da tua grandeza, nosso Mestre, que nós invocamos a tua santa presença, a tua luz, aos nossos entes queridos, aos nossos pais, irmãos, amigos, filhos, que hoje estão na pátria espiritual. Nós pedimos que a luz, que as boas vibrações, que o amor, que a tua grandeza, que a tua misericórdia possam chegar até eles. Neste momento em que lembramos de nossos entes queridos, eu agradeço a Deus, nosso Pai, e a você, Mestre Jesus, que nos concede luz e força para seguir na nossa missão espiritual. Eu peço à nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré que conforte a todos os corações que aqui estão e aos nossos entes queridos que recebam o nosso amor e a nossa luz e as nossas boas vibrações. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo mal, que assim seja. Obrigado e gratidão ao Mestre Jesus e ao nosso Pai, nosso Deus, que assim seja. Então, assim, eu agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado da nossa live, espero que vocês possam indicar o nosso canal no YouTube para que as pessoas Terça-feira que vem, de novo, às 8 da noite, né, Romulo? Estamos de novo, terça que vem, às 8. Exatamente. Gratidão a todos. Mateus, um beijo Romulo, no seu muito coração. obrigado. Muito obrigado, meu anjo bom, amo você. Eu só tenho que te agradecer, viu, meu querido? Muito obrigado. Tchau, tchau a todos, uma boa noite para vocês. Fica com Deus. E assim, estamos encerrando a nossa live de finados. Eu agradeço a todos, que a luz do Mestre Jesus possam iluminar a todos. Gratidão a todos.